cruz, e quando vai para a cruz, ele vai cumprir o propósito de remissão, ele vai cumprir o propósito de salvação, porque todo aquele que nele cresce não viesse mais perecer, mas receberia vida eterna. A Bíblia diz que Jesus recebe uma quarentena menos uma, e você conhece o desfecho bíblico. A Bíblia diz que os soldados romanos chicoteiam Jesus ao ponto de ter de forma dilacerada, ser pendurado naquela cruz. E pendurado naquela cruz, a Bíblia diz que é colocado sobre as suas mãos pregos que vão atravessar as suas mãos, e mesmo recebendo aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, Jesus olhava para o propósito. Jesus a nenhum momento desistiu da minha vida e da sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que antes de ele ir para a cruz, ele recebe uma coroa de espinhos. E sobre essa coroa, segundo os estudiosos, os espinhos daquela coroa tinham 6 centímetros que entraram na fronte de Jesus. Mas ele não desceu da cruz por amor à minha vida, por amor à sua vida. Esse Jesus que foi levado para a cruz por causa dos pecados da humanidade, porque o pecado entrou pelo primeiro Adão, e agora era necessário que o segundo Adão, na pessoa de Cristo, redimisse o homem do pecado. É por isso que hoje nós vemos enfermidades terríveis, que muitas são consequência do pecado. O pecado entrou no homem, e uma vez o pecado entrando na vida do homem, desfigurou o homem. E quando eu estou falando do homem, estou falando também da mulher. Foi desfigurado. E observe que o homem e a mulher, estando desfigurado, sem a imagem impressa de Deus, por causa do pecado. O pecado tem poder de tirar a imagem impressa de Jesus na minha vida e na sua vida. É por isso que todos os dias você precisa levantar determinado a lutar contra o pecado. Tales canto hino dizendo: o pecado todo dia vem e me chama, mas eu aprendi a dizer não para o pecado. O pecado todos os dias bate na nossa porta e diz: volta para cá, volta para essa lama, volta a fazer o que você fazia. E nós, posicionados em Cristo, precisamos dizer não. Nós fomos redimidos, nós não vamos jogar o sacrifício de Jesus na lama, nós não vamos jogar o sacrifício de Jesus por terra. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e volta para o mundo, ele está jogando fora o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele não está reconhecendo o que Jesus fez por ele, e nem o que Jesus fez por ela. Jesus agora está prestes a morrer na cruz do Calvário. E o versículo 30 que lemos, a Bíblia diz que deram a Jesus vinagre. Ele tem sede e pede água, então a ele vinagre. E quando ele ingere aquele vinagre, segundos depois, ele vai terminar o seu trajeto naquela cruz. Ele vai dizer: está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo: está terminado. A partir de hoje, a morte não vai ter mais poder sobre aqueles a quem eu chamei e escolhi. Percebamos que Jesus dá o brado dizendo: está consumado. E quando ele diz a palavra está consumado, a Bíblia diz que ele entrega o Espírito a Deus e morre.
Perceba que a morte não tem privilégio de dizer, matei Jesus, não. Ele pega o seu próprio espírito e diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E a morte está em festa. Porque qual é o papel da morte? Qual é o papel do aguilhão da morte? Matar. Só que Jesus agora está morto, está sepultado, e a morte acha que Jesus não vai sair de lá de dentro. A morte acha que acabou para Jesus, que tudo aquilo que Jesus pregou era história da carrocinha. A morte achou que tudo aquilo que Jesus fazia terminou na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, você conhece a Bíblia diz que Jesus é ressuscitado dentre os mortos. Deus não ressuscitou todos os mortos, mas dentre os mortos Deus ressuscita o seu único Filho. Jesus agora é ressuscitado. E eu quero ficar com a palavra consumado, porque o que significa o brado de Jesus dizendo está consumado? Significa apenas isso: está pago. Está pago a sua dívida com Deus. A minha dívida com Deus foi paga quando Ele bradou dizendo está consumado. Toda a dívida que você tinha foi paga. É por isso que o diabo não tem poder de te acusar, porque a dívida foi paga. Eu era um adulto, eu era um mentiroso, eu era um ladrão. A dívida foi paga. Segunda coisa, o preço da nossa libertação. Jesus morreu naquela cruz para que nós fôssemos libertos. Nós fomos alcançados e libertos pelo poder regenerador da sua palavra e do preço pago na cruz do Calvário. Também porque Ele tornou-se parente ou remidor. Jesus se tornou nosso remidor. Toda vez que você peca, toda vez que você erra, quando você dobra o joelho e fala: Senhor, eu pequei, me perdoa, Ele vem como remidor e te redime de toda a lepra do pecado. É por isso que você não precisa ir no gabinete pastoral confessar o seu pecado. Muitas vezes quando você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu fiz o que não era para fazer, me perdoa, na hora o sangue de Jesus é derramado sobre a tua vida e você é limpo na hora. Quem está aí, diga glória a Deus. Porque Ele tornou-se um parente remidor. Ele é o nosso remidor. É por isso que toda vez que você erra o alvo, você não pode desistir, porque até Jesus voltar, nós vamos continuar errando uma coisa ou outra, mas nós precisamos entender que nós temos um remidor que é Jesus. Ele me calabassu, me calamaia, e quando você confessa o pecado e deixa, você alcança misericórdia. Mediante o derramar do seu sangue, nós somos alcançados. Se não houvesse derramamento de sangue, não havia salvação, não havia libertação e não havia redimição. O sacrifício de Jesus tem que ser lembrado com temor e tremor. Todas as ceias, nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus com temor e com tremor, diferente de medo. Temor, Ele me resgatou. Eu não posso dar esse prazer para o diabo de voltar a ser o que eu era. Ele me redimiu. A segunda coisa que acontece quando Jesus disse que está consumado, Ele está dizendo: está pronto.
O caminho que te leva ao Pai está pronto. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é as minhas orações, não são as suas orações que vai nos levar ao Pai. Não, é o nosso Cristo que morreu naquela cruz e já preparou o caminho, já preparou a Nagaçubi-Calamaia, a casa e as casas aonde nós residiremos em um corpo glorificado. Já está pronto o caminho que nos leva ao Pai. Outra coisa, o acesso ao lar celestial já está pago. Não é pelas obras que fazemos, já está pago, irmãos. A eternidade nos espera. A eternidade eliminar a subicante o regasgai. Muitos de nós passaremos pela morte, mas muitos de nós seremos arrebatados e encontraremos com o nosso Deus nas mansões celestiais. Já está pronto. Aí nós lemos João 14 que diz: ele foi preparar o lugar. Mas se você pegar a tradução original, ele já preparou o lugar. Ele não vai preparar, já está pronto, irmão. Já está pronto. Porque o véu foi rasgado para sempre. Não tem nada mais que te impede de falar com Deus aonde você está, no banheiro, na cozinha, na sala, no serviço, no volante, andando, deitado, sentado. O véu foi rasgado. O que nos separava de Deus foi rasgado, para que eu e você tenha livre acesso, para que eu e você tenha liberdade para entrar, confessar os nossos pecados e dizer: Jesus, eu errei mesmo, mas eu quero melhorar, Jesus, eu preciso melhorar. Cantoreminar a séria. Isso tem que ser o nosso entendimento. Errei o alvo. Não fui o crente que Deus esperava de mim em 2024, mas eu vou melhorar. Pensa, a gente passar todo 2024 sendo os mesmos cristãos que talvez fomos em 2023. Deus espera mais de mim, Deus espera mais de você, porque já está pronto. O acesso ao lar celestial já está pronto, porque o véu já foi rasgado e não existe mais qualquer impedimento. A pessoa peca aqui, ó. Aí o diabo fica assim, ó: você vai para o inferno, para você ter mais jeito. Eu vou te matar nessa cachaça, eu vou te matar nessa vida de prostituição, eu vou te matar nessa vida sem Deus. Aí do outro lado, o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis, dizendo: alcança ele, transforma ele. Porque muitas vezes você erra, e é papel do acusador acusar. Ele sempre vai nos acusar quando erramos. Não é assim nos nossos dias, quando você faz algo errado e alguém sabe que você é crente, alguém diz assim: mas você não é crente? Não é que a pessoa está te acusando, é porque ela sabe que você vive uma vida diferente com Deus. Isso não é acusação, é alguém que talvez está alertando: você é crente, você não pode fazer isso, você não pode entrar nesses caminhos, porque você é crente. Quem está aí, diga glória. Não existe mais qualquer impedimento, você tem livre acesso por causa do sacrifício de Jesus, por causa da palavra que ele disse: está consumado. O que essa palavra também significa? Está anulada.
Primeiro, está pago. Segundo, está pronto. Terceiro, está anulado. Nós carregávamos uma condenação antes de Jesus ir para a cruz. Todos nós ia para o inferno e o inferno para o lago de fogo. Todos nós, sem distinção. Só que quando Jesus vai para a cruz, oh meu Deus, Ele anula a nossa condenação. Ele pega a cetro de condenação diante do diabo e diz assim: ó, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora eles são novas criaturas. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo está anulada a sua condenação. Se a nossa condenação está anulada, por mais que o diabo tente contra a nossa vida, ele não vai conseguir e ele não vai ter êxito na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família, porque a condenação eterna já foi anulada. Quem está aí, diga glória. A sentença que havia contra nós está anulada. Havia uma sentença. Não é assim quando alguém comete um delito? Ó, há tantos anos você vai cumprir aqui, porque você cometeu um delito. Nós também tinha essa sentença lá, inferno, Hades no grego, e depois lago de fogo. Aí Jesus na cruz, quando está dizendo está consumado, ele está anulando a sentença. Aí o diabo olha para a sentença, e aí quem entende disso é advogado, e aí o juiz já bateu a sentença, não, vai morrer assim, ou vai passar todo o tempo assim, a sentença já está batida. Aí o advogado vai lutar com os recursos que tem para advogar aquela causa, ou baixar aquela sentença, ou fazer que aquela sentença seja rasgada. Você está vendo o que Jesus fez por nós? O diabo tinha uma sentença na mão ao meu respeito e ao seu respeito. E quando Jesus vai para a cruz e diz que está consumado, Jesus está dizendo: eu anulei a sentença. O inferno não tem poder sobre a sua história. Olha o que diz: porque ele morreu em nosso lugar. Quem deveria morrer? Eu e você. Será que a gente aguentaria uma coroa de espinho? Eu já vou falar por mim, eu sou mole. Quem me vê assim acha que eu sou valente, né? Corajoso. Mas pensa, começou a doer uma unha do dedo, irmão, sangue e fogo. Eu sou mole para isso. Agora pensa a gente sendo pendurado na cruz, com aqueles pregos, com aquela coroa, e tomando uma chibatada, uma quarentena menos uma, que são 39 chibatadas com chicote alcazove, chumbo, osso de carneiro, que dilacerou o corpo do nosso mestre inteiro. Nós suportaríamos? Claro que não. Muitas vezes a gente não suporta ser corrigido verbalmente. Imagine se mandar a gente para a cruz. Então quem era para morrer era nós, mas ele, como ovelha muda, foi para a cruz. Ele anulou, ele morreu no nosso lugar, e por isso nós precisamos carregar gratidão, irmãos. Eu já passei por momentos na minha vida que eu não era cristão, que eu passei por sustos de morte, acidente, bebida. Eu bebi 2 vezes na minha vida, mas a primeira vez que eu bebi, eu vi a morte, a agonia da morte. Agora pensa, Jesus disse: não, eu vou morrer por eles. Eles até vão morrer, mas depois eu vou ressuscitá-los.
e dar a eles um corpo de glória, mas eles não vão morrer eternamente. Existem pessoas que vão morrer eternamente por não reconhecer o sacrifício de Jesus, por não se entregar a Jesus. Significa que está anulada a condenação, está anulada a sentença, ele morreu no nosso lugar. E temos agora uma vida abundante. Nós temos uma vida abundante. Por quê? Porque ele morreu no nosso lugar. E eu termino. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo está vencido. Ele venceu, irmão. Eu vou repetir para ver se você dá glória. Ele venceu, irmão. Ele venceu a morte. A morte não tem poder sobre Jesus, irmão. Um dos maiores medos do ser humano é a morte. Quem é aqui que não tem medo da morte? Talvez vai ter um ou dois ou três que não tem medo da morte. Todos nós queremos viver, sim ou não? Mas a morte que matou grandes e pequenos não teve poder de encarcerar Jesus naquele túmulo. Quando Jesus entrega o Espírito e diz está consumado, conjectura para não ferir o texto, a morte fazia festa. Matei. Não era Jesus? Matei. Não curava? Matei. Não libertava? Matei. Não salvava? Matei. Não escrevi o nome dos outros no livro da vida? Matei. Ao terceiro dia, há um reboliço no sepulcro e Jesus é ressuscitado. A Bíblia diz que ele desce nas partes interiores da terra e ele toma a chave da morte. Parece que eu vejo ele falando para a morte: a partir de hoje só morre quem eu quero, só morre no meu tempo, só morre na minha hora. Pensa a morte tremenda, dizendo: quem é esse que venceu a mim, está tomando a chave na qual eu tinha autonomia para matar? Eu saía e matava. Quantas vezes a morte sai para matar e o céu entra na frente e diz: não, hoje você não vai matar, eu estou dando livramento. Está lá e preserva. Hoje você não vai descer com fulano a sepultura, hoje não vai ter esse acidente aqui. Por quê? Porque eu estou dando livramento. A morte não tem poder contra a minha laia pele. E aí, irmãos, ele venceu o nosso arqui-inimigo, Satanás. Para quem entender de Satanás e até entender de falar Satanás, Jesus venceu ele. Ele faz os seus estragos, mas Jesus é maior do que ele. Jesus o venceu. E vencerá no Armagedon, na batalha final. Porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele venceu o nosso arqui-inimigo. Então é por isso que você não pode abaixar a cabeça diante das guerras, porque Deus vai tomar as suas guerras em 2024 e vai guerrear por você contra o teu adversário. O nosso infatigável acusador, Jesus venceu. Aquele que acusava, acusa até hoje. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus e Jó, os anjos, vão se apresentar a Deus, o diabo entra no meio e fala: então, eu tenho observado o teu servo Jó. Então, percebamos que o diabo tem acesso ao céu. Olha lá o Denis, olha lá o Sebastião, acusando, irmão. Olha lá a Natália, olha lá a Anne. Só que quando ele vem para acusar, Jesus diz assim: eu já te venci na cruz. Eu já te venci. E não tem acusação na terra,
nem no céu, nem no inferno, que possa apagar o meu sacrifício. Então ele venceu o nosso acusador, porque Jesus venceu na cruz. Ele venceu a morte de cruz, que naquele tempo era como se fosse como eu posso aqui me expressar, era a pior forma de alguém morrer, na cruz. Porque quem morria na cruz, pendurado em uma cruz, era maldito. Mas ele venceu a cruz. Para quem, apóstolo? Para que nós sejamos vitoriosos. Olha para o seu irmão e diga: eu sou vitorioso em Cristo. E o diabo não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Aplaude os céus bem forte.